bem-vindos ao canal. Essa é a nossa aula de bioquímica. A gente teve uma aula introdutória de bioquímica, onde eu falei dos compostos aquosos da célula. Então, eu falei da molécula da água, que representa 65% interior da célula. Eu falei dos sais minerais, que representam 1%, né, formando compostos inorgânicos, e dos compostos orgânicos da célula, que eu falei dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, que são substâncias, moléculas que a gente dosa na seção de bioquímica no laboratório clínico. Né? Então, eu mostrei a composição delas, né? Como que elas são formadas, quais os seus elementos centrais. E hoje eu vou falar sobre as reações bioquímicas, tá? Então, a nossa segunda aula de bioquímica. Aí eu vou falar sobre as reações colorimétricas e enzimáticas, tá? Sobre o produto, né? Um produto de cor, que ele é medido pela espectrometria, né? Que é uma medida através do espectro de luz. Depois eu vou falar um pouco, eu vou dar exemplo de reações, né, colorimétricas e enzimáticas, e depois eu vou falar um pouco das provas funcionais para diabetes mellitus e para o infarto agudo do miocárdio. Tá? Essa aula de hoje, então, vai ser isso. Hoje são 3/9/2018. A aula é bioquímica. Professora Patrícia. Bom, então vou falar sobre reações colorimétricas e reações enzimáticas. Para a gente dosar carboidratos, para a gente dosar lipídios, para a gente dosar proteínas, a gente precisa usar reações colorimétricas ou reações enzimáticas, ou enzimáticas e colorimétricas. As reações colorimétricas, elas não são muito utilizadas atualmente, na atualidade. Elas eram mais utilizadas antigamente, né? Alguns anos atrás, na década de 70, e hoje já foram substituídas pelas reações enzimáticas. Por quê? As enzimas, elas são proteínas que têm a função de catálise, né, de quebra. Então, ela vai quebrar uma substância, por exemplo, uma glicose que a gente quer medir. Né? A glicose ela é um carboidrato, um monossacarídeo. A enzima que vai atuar para fazer a catálise, uma delas, né, a glicose oxidase. Então, ela vai quebrar a glicose e em dois produtos, ácido glicônico e peróxido de hidrogênio, que vai se ligar a uma outra substância, 4-aminopyrimidina, para produzir uma cor. Então, vai ser uma reação enzimática e colorimétrica. As enzimas, elas aceleram a reação e elas não usam ácidos nem bases fortes. Então, elas são menos tóxicas. Porque as colorações, a base das reações colorimétricas é a produção de cor através de um ácido, uma base forte. Né? E geralmente são produtos tóxicos. E as reações são mais demoradas, com maior número de fases. Então, elas têm sido abandonadas e substituídas pelas reações enzimáticas. E, às vezes, enzimática colorimétrica, no final, sempre vai produzir uma cor. Então, vamos escrever isso aqui. Reações colorimétricas reações enzimáticas. Então, como eu disse, as reações colorimétricas, elas são produzidas pela hidrólise de um substrato gerando um produto.
ser a hidrólise de um substrato gerando um produto, que é um produto de cor. Tá? Essa hidrólise, ela vai ser produzida. Esse substrato, ele pode ser um carboidrato, um lipídio ou uma proteína, né? Então, carboidrato, exemplo de carboidrato, um monossacarídeo que a gente pode medir é a glicose. Né? Um exemplo de um lipídio que a gente pode medir também, o mais simples, os triglicerídeos, né? Lembra? O lipídio mais simples, que representa as gorduras neutras do tecido adiposo. Um exemplo de proteína que a gente pode medir, a hemoglobina glicosilada. Né? Ela é uma proteína que está contida nas hemácias. Tá? Então, a gente vai agora... essa hidrólise, então, ela acontece por um ácido ou por uma base forte, né? Como eu falei. Ácido ou base forte. Por isso que essas reações colorimétricas, elas não são muito utilizadas atualmente, porque esses produtos, né, ácido ou base fortes, elas produzem cor através da hidrólise, mas são tóxicas para o organismo. Então, as maioria das reações usadas na década de 70, 80, eram reações que produziam risco, né? Geravam maior risco para o técnico de laboratório, para o biomédico. Então, aqui, a reação enzimática, elas já são realizadas através de enzimas. Lembra do que são enzimas? Enzimas são proteínas com a função de catálise. Então, ao invés de haver hidrólise do substrato, vai haver quebra, catálise desse substrato por uma enzima. E essas enzimas, elas são proteínas com função de catálise e elas vão atuar em pH constante, tem que ser um pH específico para a enzima, né, poder atuar sobre um substrato. Então, ela vai fazer a catálise do substrato, né? Então, a enzima, ela vai atuar sobre um substrato, produzindo um produto, geralmente a enzima com produto, e essa enzima vai se dissociar depois, produzindo uma enzima substrato, que depois vai produzir, vou fazer menor aqui. Essa enzima, ela vai atuar sobre um substrato, produzindo a enzima substrato, que depois vai produzir um produto, e esse produto depois vai se dissociar da enzima. Tá? E essa enzima vai ficar aqui para produzir depois cor também. Então, lembra que eu falei da estrutura das proteínas? Que a maioria estava em estrutura tridimensional, né? Como enzimas são proteínas, a maioria delas vão estar nessa forma tridimensional de estrela, mas elas vão conter um sítio ativo. E é exatamente esse sítio ativo que vai se ligar ao substrato. Então, o substrato, ele vai se ligar ao sítio ativo da enzima. Vai se ligar ao sítio ativo da enzima. Então, eu vou fazer outro desenho aqui, né? Como se fosse uma enzima. Essa aqui é a enzima. O substrato que vai se encaixar na enzima. Então, por exemplo,
Na reação de glicose, a gente tem uma enzima chamada glicose oxidase, a gente tem o substrato que é a glicose, tá? Então o substrato, a glicose, vai se ligar à enzima e vai ser quebrada. Vai formar ácido glicônico mais peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é uma enzima que vai se ligar a 4-aminopirimidina e formar, ela vai ligar a aminoantipirina, 4-aminoantipirina e mais fenol que vai com a peroxidase vai produzir cor. Então, no final da reação enzimática também vai gerar cor, tá? E vai ser medida pelo método da espectrometria. Então, vou colocar aqui embaixo. O que é a espectrometria? A base, né, da bioquímica. Metria vem de medir, né, de medida. Espectro. Então, é a medida através de um espectro de luz. Então, aqui tem uma solução que é o produto da reação que a gente fez, né? Tanto da reação enzimática como da reação colorimétrica, elas vão gerar ao final um produto de cor, não é isso? Um produto de cor, uma solução colorida, né? E que você vai ler no espectrofotômetro, um espectrofotômetro simples ou num automatizado, um aparelho automatizado, que pipeta automático, e que no final ele vai medir a concentração, a cor absorvida vai ser a concentração, porque uma luz incide sobre essa solução e vai absorver. E o prisma, né, ele vai absorver, o aparelho ele vai ter um meio absorvente que vai absorver essa luz, e a concentração vai gerar uma absorvância, né, e que depois ela vai ser multiplicada e vai gerar a concentração da substância que a gente quis medir, tá? Então, a lei de Lambert-Weir, que é a lei da espectrometria, uma luz emerge sobre uma solução corada que é absorvida, tá? E vai gerar uma absorvância que é diretamente proporcional à concentração da substância, da molécula que a gente quer medir, tá? Essa é a base da espectrometria, da bioquímica. Bom, então agora eu vou dar um exemplo de reação, a mais simples, que é a reação da glicose. E depois eu vou mostrar também a reação dos triglicerídeos e do colesterol total, tá? Reação colorimétrica e reação enzimática, para vocês entenderem bem o princípio e como que acontece as reações, a partir desses exemplos que eu vou dar. Então, no caso da glicose, da dosagem de glicose, glicose é um monossacarídeo, né, um carboidrato, e a gente vai medir. Então, a gente colhe o sangue do paciente com o anticoagulante próprio para a glicose. É o fluoreto, porque ele contém um conservante que evita a degradação da glicose pelas hemácias e pelos leucócitos, tá? Então, você colhe com mais ou menos, né, em torno de 5 ml para cada gota de anticoagulante, fluoreto. Você homogeneiza bem, aí você vai para a seção de separação, você separa, né, o sangue vermelho, a parte vermelha da parte do plasma, e você vai realizar a dosagem de glicose utilizando o plasma. Então, na reação colorimétrica, né, você vai ter, nós temos o método da ortotoluidina, que é o método colorimétrico. Ortotoluidina. Então, nesse método, a ortotoluidina é uma amina aromática
Então, tem um radical metil, um grupo amino, né? E a glicose, ela vai reagir com a ortoturulidina e formar, na presença de um ácido forte. Tá? Então, a glicose, que é o carboidrato, vai reagir com a ortoturulidina na presença do ácido acético glacial. Então, esse ácido, ele vai hidrolisar, né, a glicose com a ortoturulidina e produzir um produto de cor verde. Então, vai ser uma coloração verde que vai ser medida através da espectrometria, tá? Então, essa é a reação colorimétrica para dosagem da glicose. Agora, a gente tem um método enzimático da glicose que utiliza a enzima glicose oxidase, tá? Então, as enzimas, elas aceleram a velocidade das reações, né? E elas são menos tóxicas, porém, elas têm que atuar num pH constante e numa temperatura constante, tá? pH constante e próprio, né? E a temperatura também tem que ser constante. Bom, então eu tenho aqui a glicose, mais o O2 e mais a água. Ela vai sofrer a ação da glicose oxidase, que é a enzima que vai quebrar a glicose em ácido glicônico, ácido glucônico mais peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é uma enzima, é a água oxigenada, né, que a gente usa para tingir o cabelo. Quer dizer que ela é uma enzima que produz cor, né? E ela tem uma vida média avançada. Então, essa água oxigenada aqui, com esse produto, né, ácido glucônico, eles vão se unir a 4-amina-antipirina mais fenol, né, uma substância chamada 4-amino-antipirina-fenol, e vai produzir uma cor, um produto de cor vermelho, cereja ou rosa, né, essa reação aqui. Tá? E que vai ser medida no espectrofotômetro, né? Vai incidir uma luz sobre o produto corado, essas cores vão ser absorvidas e vão gerar uma absorvância, tá? Que é diretamente proporcional à concentração. Geralmente, quando a gente tem essa absorvância, o aparelho libera absorvância, geralmente tem um cálculo para a gente fazer. No caso da glicose, a gente multiplica por 100. Tá? E no caso dos triglicerídeos que eu vou mostrar, por 200. Cada kit vem um cálculo para a gente fazer depois que a gente obtém a absorvância, tá? No espectrofotômetro. Então, agora, eu vou demonstrar aqui a dosagem de triglicerídeos. Dosagem de triglicerídeos. Bom, então, demonstrando o método colorimétrico dos triglicerídeos,
triglicerídeos, pelo método colorimétrico, eles vão sofrer a hidrólise de uma base forte e vai gerar e vai ser quebrado, né? Vai, na sua porção de glicerol vai ser separada da sua porção de ácidos graxos. Porque lembra na aula anterior que eu falei que os triglicerídeos são os lipídios mais simples, eles são formados de 3 moléculas de ácidos graxos mais uma de glicerol. Então, na primeira etapa da reação dos triglicerídeos, vai ser separada a porção dos ácidos graxos, né, das gorduras do álcool, do glicerol. Tá? E vai ser medido o glicerol, tá? A porção de glicerol no triglicérides. Então, aqui os triglicerídeos vão ser hidrolisados. Eu vou fazer um esquema, né? Vão ser hidrolisados na primeira etapa. Não, tá. Vai sofrer hidrólise. De uma base forte, que é o barsol, mais isopropanol, que é um ácido secundário. Ora, o barsol é um produto usado na limpeza para remover a gordura, né? Ele é uma base forte. E o isopropanol também é um álcool secundário, porque possui apenas 1% de água. Então, é ele que vai separar o glicerol dos triglicerídeos dos ácidos graxos. Tá? E aí a gente vai pegar, no sobrenadante, a gente vai colocar aqui o soro do paciente, né? No caso, os triglicerídeos, eles vão estar contidos o quê? No soro do paciente, porque a reação dos triglicéridos ela é feita com soro. Tá? Então, você colhe o sangue sem o anticoagulante, você separa, né, o soro do paciente e você coloca no tubo de ensaio. E depois você coloca o barsol mais o isopropanol, né? Centrifuga, pega o sobrenadante, no sobrenadante vai estar o glicerol. Depois você pega 100 ml, 100 microlitros desse glicerol contido no sobrenadante, tá? Da primeira etapa, e você acrescenta 2 gotas do íon metálico, do sódio, para você ionizar, tá? Esse glicerol. Depois você vai desfazer as ligações ésteres com um transesterificante. Então, depois que você colocou as gotas, você vai colocar um transesterificante que vai desfazer as ligações ésteres Isso sem usar enzima, hein, gente? Ele está desfazendo através de outras substâncias, né? Que são substâncias mais tóxicas. E as etapas também são em maior número. Depois eu vou colocar um oxidante para oxidar e retirar, que é o metaperiodate de sódio mais butanol. E depois eu vou acrescentar o acetato de amônio. O acetato de amônio, ele atua como um ácido, tá? Como um ácido forte. Tem a mesma atuação do ácido acético facial. Ele é um ácido forte, acetato de amônio, que ele vai produzir cor. Uma cor que vai poder ser uma solução corada, que vai poder ser medida através no espectro fotônico. Tá? Então, é isso. O triglicerídeo, pela coloração colorimétrica, eu vou separar a porção glicerol de ácido da porção ácido graxo com uma base forte, que é o barsol mais o
o isopropanol. Depois eu vou pegar uma parte desse glicerol e vou ionizar. Depois eu vou colocar um transesterificante, uma substância, né, transesterificante, para quebrar as reações ésteres. Depois eu vou colocar um oxidante para oxidar. Depois eu vou colocar um produto que é o acetato de amônio, né, que é um ácido forte, que vai gerar cor, produzir cor para mim. E aí eu vou medir a absorvância, tá, dessa cor no espectrofotômetro. E o resultado eu vou multiplicar por 200, que eu vou ter a concentração dos triglicerídeos no soro do paciente. Tá? Agora eu vou explicar como que é a reação enzimática para dosagem do triglicerídeo. Eu vou usar a enzima lipase proteica. Lembra que eu falei também? A enzima principal, né, para fazer a quebra dos triglicerídeos é a lipase, né? Ele vai fazer a quebra. Então, a quebra, ou seja, a separação do glicerol, ele vai separar os triglicéridos, os ácidos graxos do glicerol. Então, é a lipase proteica que vai fazer isso, né? Ácidos graxos mais glicerol. E aí eu vou pegar a porção de glicerol e porque para os triglicerídeos vai ser um reagente só. E nesse reagente, ele vai conter a lipase, ele vai conter a glicose quinase, que é uma outra enzima que vai atuar. Vai conter uma fosfoquinase, que é uma enzima também inibidora, tá? Para inibir o que eu não quero medir. Vai conter também a 4-aminoantipirina, que é aquela que vai se ligar ao substrato para produzir cor, mais o fenol. Vai ter também a enzima lactato desidrogenase e vai ter o ATP. Tudo isso num reagente só, tá? Então, o reagente para dosagem do triglicérides enzimático, tá? Ele vai conter todas essas enzimas aqui, ó, mais essa substância que ela vai produzir cor com a água oxigenada, e mais o adenosina trifosfato e a lactato desidrogenase. Então, a primeira enzima que vai atuar vai ser a lipase, que vai quebrar os ácidos graxos em glicerol. O glicerol, ele vai se unir ao ATP, vai sofrer a ação da glicose quinase, tá? Vai se unir ao ATP. Eu vou pegar esse produto aqui, vai se unir ao ATP, vai sofrer a enzima da GK, que é a enzima glicose quinase. Tá? E vai se transformar em outro produto, que é o glicerol fosfato inositol mais o ADP. Glicerol inositol, que a gente fala IP mais ADP. Tá? E esse produto, né, com o O2, ele vai sofrer a enzima da fosfoquinase, que a gente chama de POD, que é uma enzima, tá? É essa enzima aqui, que vai inibir o que eu não quero. Porque, olha, a glicose quinase é uma enzima ativadora, né? Então ela vai ativar e vai gerar glicerol inositol mais ATP, que com o oxigênio vai também sofrer a ação da fosfoquinase, que é uma enzima que vai parar de ativar, né? E vai produzir a dihidroxiacetona fosfato mais água, que é um outro produto de
acetona fosfato, que é um outro produto que vai reagir, que vai junto com esse produto de hidroxiacetona fosfato, vai ter a água oxigenada de novo. A água oxigenada, como na reação da glicose, né? Ela vai se unir a 4 amino antipirina, tá? Que é aquela 4-AF aqui mais o fenol. Ele vai se ligar a esse produto aqui para produzir cor, tá? E essa cor vai ser vermelha, tá? E é a quimonimina. Então, que ela vai produzir a cor vermelha, que vai estar na solução, né, no produto da reação, e que vai ser medida no espectrofotômetro, tá? E então vai incidir uma luz sobre ela, que vai absorver, que vai sair a absorvância, tá? Que eu vou multiplicar a absorvância por 200, eu vou ter a concentração do triglicerídeos dosado, né, do soro do paciente. Então, mais um exemplo de reação colorimétrica, reação enzimática, esse para dosagem dos triglicerídeos. Bom, aqui eu vou dar um outro exemplo agora da dosagem do colesterol. Colesterol total. Bom, para a dosagem do colesterol, primeiro eu vou relembrar para vocês da aula passada e completar o que é o colesterol, tá? O colesterol, ele é formado no fígado, ele é um lipídio, tá? Mais complexo do que os triglicerídeos, tá? Que os triglicerídeos, eles são as gorduras neutras, eles são os lipídios mais simples, né? Formados só por 3 ácidos graxos com glicerol. O colesterol, ele é um lipídio mais complexo, ele é formado no fígado a partir da enzima. Então, eu estou relembrando, tá? Aqui rapidamente. A partir da enzima, coenzima A, tá? Mais o bicarbonato e mais a biotina, que é uma proteína, tá? Eles vão se ligar e vão ser formados lá no fígado. Onde está contido o colesterol? O colesterol, ele está contido no fígado, principalmente. No fígado, ele vai estar na membrana dos hepatócitos. Lembra que eu falei que o colesterol, ele é um componente da membrana das células? Eu falei isso. Mas ele vai estar em maior concentração no fígado, na membrana dos hepatócitos, tá? E 2/3 desse colesterol vai estar na forma esterificada, formando o quê? Na forma de quê? Hormônios, né? Hormônios. Lembra que eu falei que o colesterol, ele forma hormônios, os hormônios lá da suprarrenal, né? Os corticotrópicos e os das gônadas, tá? Tanto feminino quanto masculino, tá? Então, ele pode estar armazenado na membrana dos hepatócitos, na forma de hormônios esteroides e na forma de colesterol exportada. A forma exportada do colesterol vai estar na vesícula biliar, formando a bile, tá? Formando os ácidos biliares. Então, esses ácidos biliares, eles vão para o intestino
eles são emulsificantes do intestino, eles vão lubrificar aquele intestino, né? Para converter as grandes moléculas de gordura em pequenas micélias, tá? Então, nos ácidos biliares, a Bíblia é isso, para converter aquelas grandes moléculas de gordura em micelas menores. E, inclusive, a superfície dessas micelas, elas vão interagir melhor com as enzimas lipases, né, que vão quebrar essas pequenas micelas de gordura, tá? Para depois que elas sejam eliminadas. Bom, e também o colesterol ele pode estar também na forma de ésteres de colesterina. Esse ésteres de colesterina, eles vão converter o colesterol na sua forma mais hidrofóbica para que eles não passem pela membrana das células. Então, o colesterol também ele vai estar na forma de ésteres de colesterina para prevenir, né? Prevenir o colesterol de entrar dentro da célula. Não, para prevenir o colesterol de passar pelas membranas, né? De entrar na célula. Ele vai converter o colesterol em sua forma mais hidrofóbica, tá? Para que ele não tenha afinidade com a água, para prevenir que ele entre nas células, né? Então, essas são as formas de colesterol, tá? No fígado, nas membranas dos hepatócitos, na forma de hormônios, na forma de ácidos biliares, tá? Que emulsificam o intestino, e na forma de ésteres de colesterina, convertendo esse colesterol na sua forma mais hidrofóbica para prevenir dele perpassar as membranas da célula, né, e acumular colesterol dentro das células, que isso não pode, tá? Então, é só relembrando aqui para a gente entender, né, o que é o colesterol, o que é que a gente vai dosar. Então, vamos aqui para a demonstração da reação. Bom, o método colorimétrico do colesterol chama-se Huang modificado. Tá? Então, é o colesterol total que eu quero medir. Ele vai estar presente no soro também, né? Do paciente. Da mesma forma que o triglicerídeos, né? Colhi o sangue sem anticoagulante, esperei retrair o coágulo, peguei só o soro e coloquei na reação. Esse colesterol total, ele é composto pelo colesterol livre mais o colesterol esterificado. Então, a gente vai acrescentar, né, numa determinada quantidade do soro, a gente vai acrescentar o reativo. Esse reativo da reação colorimétrica, ele vai conter ácido forte, né, anidrido acético. Então, 300 ml. Mais ácido sulfúrico concentrado. Lembrem-se que os lipídios eles não são solúveis em água, tá? Por isso é que eu uso ácidos fortes, bem fortes, ou bases bem fortes, e geralmente soluções detergentes, soluções que vão interagir, né, com esses lipídios.
Então, vai ser o reagente do colesterol aqui vai ser anidrido acético, ácido sulfúrico concentrado 55 ml e o ácido acético glacial vai ser 150 ml, tá? Esse vai ser o reativo colorimétrico para a reação colorimétrica do colesterol. Então, essa é uma técnica que não preciso extrair, porque eu vou medir o colesterol total. Então, com esse reativo aqui, com essa base forte, ele vai me dar um produto de cor que vai ser medido no espectrofotômetro, a sua absorvância, que vai ser proporcional, né? Bom, aí essa é a técnica colorimétrica sem extração do colesterol total. Tem a técnica onde eu posso medir apenas o colesterol livre, tá? Não é uma técnica usada porque geralmente o que a gente quer é medir o colesterol total, tá? Mas eu posso também separar o colesterol livre através agitando o soro do paciente com isopropanol, que é um álcool secundário, que tem uma porcentagem mínima, menos de 1% de água, então ele vai interagir com o colesterol. Tá? Agitar, e o sobrenadante eu vou colocar um detergente chamado digitonina, e que eu vou centrifugar, e o precipitado eu vou acrescentar acetona, que também é solúvel em lipídio, né, acetona, então ele vai interagir com o colesterol que estiver, né, e depois eu vou colocar o reativo, que é esse mesmo reativo aqui, tá, que vai produzir a cor proporcional à quantidade de colesterol, tá, que vai ser medida. Então, mas aqui eu demonstrei o colesterol total, que é o que a gente dosa geralmente no laboratório. Agora, o método enzimático do colesterol, o soro do paciente, né, que é o colesterol, o lipídio contido no soro do paciente, ele vai sofrer a ação da colesterol esterase. Que é a enzima. A enzima que vai gerar um produto, tá? Que vai ser o colesterol livre. Então, essa daqui é a enzima, o colesterol livre vai ser o substrato. O segundo substrato, né? Esse aqui é o primeiro substrato, esse aqui já é o segundo substrato. Tá? Esse aqui é a primeira enzima, esse aqui é o segundo substrato, vai sofrer a ação de uma segunda enzima, que é a colesterol oxidase, que vai oxidar e gerar um terceiro produto, que é a delta 4 colestona mais o peroxidrogênio. Tá? O peroxidrogênio aqui vai sofrer a ação da catalase, que então vai ser a terceira enzima da reação, né? Ação da catalase. E vai formar um quarto produto, que é o metanol mais o formaldeído, que é o quarto produto. E depois aqui continua, que vai se unir a acetilacetona, um ácido forte. Aqui já é colorimétrico.
Tá? Essa reação ela é por enzima, mas ela tem hidrólise de um ácido também no final, formando uma cor. Tá? Acetilcetona, que é um ácido forte, que vai hidrolisar e produzir um produto de cor, que é o que vai ser medido pela espectrofotometria, tá? Então vamos, o colesterol que está no soro do paciente, na reação enzimática para dosagem do colesterol total no soro do paciente, o colesterol no soro do paciente vai reagir com a colesterol esterase primeiro, vai liberar o colesterol livre. O colesterol livre, ele vai sofrer a ação da segunda enzima, que é a colesterol oxidase. Vai gerar alfa-2 colestona mais peróxido de hidrogênio. A catalase vai atuar no peróxido de hidrogênio, tá? E vai formar metanol mais formaldeído, que vai ser hidrolisado por um ácido forte, acetilcetona, e produzir cor. Tá? Essa cor vai ser medida, a sua observação, uma luz do espectro vai incidir sobre ela, sobre o prisma, e vai absorver, né, e a absorvância dessa cor vai ser proporcional ao colesterol. Vai ter um cálculo para a gente fazer, né, na técnica, e a gente vai ter, a partir da absorvância, a gente vai ter o resultado da concentração do colesterol no soro do paciente, tá? Então, esse foi o exemplo de 3 reações realizadas na sessão de bioquímica. Geralmente são as reações quase utilizadas. A maioria das reações, né, elas são que entram no laboratório. A maioria dos pedidos tem glicemia, né, lipidograma completo, então que é a medida dos lipídios, né? Eu falei dos lipídios mais importantes, que é o triglicerídeo e o colesterol, tá? Agora, a gente dosa também, porque o colesterol, ele tem suas frações, tá? Tem o colesterol total, que ele é o colesterol que está presente no fígado, nos hormônios, na bile, tá? Nos ésteres, que vão tornar ela mais hidrofóbica, né? Que vai transportar em células. Então, e a gente tem as frações de colesterol de alta densidade, que é o colesterol HDL de alta densidade, que é o colesterol bom, né? Que ele evita que placas de colesterol se acumulem nas veias, que é o colesterol ruim, que é o colesterol LDL. Então, geralmente os ésteres de colesterina, né, eles vão atuar, né, transformar a molécula de colesterol, o lipídio, na sua forma mais hidrofóbica, para que ele não perpasse. E o colesterol de alta densidade, que é o colesterol HDL, ele vai ajudar nesse processo. Então, que é o colesterol de alta densidade, contido nas alfa-proteínas. Bom, para eu dosar o colesterol, primeiramente eu tenho que separar ele das outras frações, né, das frações de baixa densidade e de muita baixa densidade. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso acrescentando ao soro do paciente. Eu vou acrescentar heparina e manganês. Heparina e manganês, no soro do paciente, ele vai precipitar
as proteínas de muito baixa densidade e de baixa densidade. Precipitar a VLDL, que é a de muito baixa densidade, e a LDL. Então, ela vai formar um precipitado lá no fundo do tubo, tá? VLDL e LDL. E a fração que tiver em cima vai conter o HDL. Depois eu vou usar uma reação enzimática, porque essa é uma técnica mais recente do que a técnica de dosagem de colesterol e triglicéridos. Então, ele já surgiu com as reações enzimáticas, tá? Para achar a concentração do HDL no soro, tá? Que vai gerar um produto de cor, como aquelas reações todas, né? Que eu já dei o exemplo. E que depois eu vou ler a absorvência. Né? Primeiro eu preciso gerar esse precipitado, para depois separar a fração HDL, para depois fazer a reação enzimática e ter a dosagem. Bom, agora eu vou falar aqui de uma outra... Tá, eu vou começar a falar das provas funcionais agora, porque dentro delas eu ainda posso explicar algumas outras técnicas. Expliquei como são realizadas as reações, né? Dentro do laboratório clínico, colorimétricas e enzimáticas. Agora eu vou falar das provas funcionais. Prova funcional. Para diagnóstico do diabetes mellitus. Então, a primeira dosagem, né, que a gente faz como prova funcional do diabetes mellitus é a glicemia de jejum. O valor de referência da glicemia de jejum é de 70 a 110. Dependendo, pode ser 60 a 110. Tá? Vou colocar aqui 60 a 110. 110 miligramas por decilitro. Então, se eu tenho mais de uma dosagem para você realizar o exame de glicemia de jejum, geralmente a gente pede que o paciente esteja em jejum de 12 horas. Tá? Se vai colher 7 horas da manhã, que faça a última refeição entre 7 e 8 horas da noite, né? E depois compareça ao laboratório em jejum. Aí vai ser dosada a glicemia para aquele método. Se a glicemia, mais de uma dosagem da glicemia em jejum, estiver maior que 140 miligramas por dl, mais de uma dosagem, e já vai ser considerado diabetes mellitus. Diabetes não necessita da prova da curva glicêmica, que é o teste de tolerância à glicose, tá? Agora, necessitando da curva glicêmica ou teste de tolerância à glicose, a curva mais frequente que a gente realiza no laboratório clínico é a de 3 horas. Porque ela é menos cansativa para o paciente, tá? E ela é eficiente. Então, a gente pede para o paciente comparecer entre 7 e 9 horas. A gente explica para ele. Primeiro, a gente escolhe uma glicemia em jejum, tá?
já dosa para ver se essa glicemia ela vai estar normal, não vai estar muito alterada, porque geralmente o paciente diabético não precisa fazer curva, porque você já sabe que ele é diabético, né? Você faz porque geralmente o médico, o pedido inicial é da glicemia de jejum, né? Se o paciente apresenta mais de 2 glicemias de jejum acima de 140, ele já é diagnosticado diabético. Agora, se não, ele vai fazer o teste de tolerância à glicose. Então, o paciente chega em jejum, a gente faz a glicemia de jejum. Depois, a gente administra 75 gramas de glicose pura, chamada dextrose. Isso no adulto, tá? No adulto, paciente adulto. 75 gramas para 100 ml de dextrose, que é a glicose pura que a gente compra comercialmente. Isso aqui no paciente adulto, tá? A gente administra essa dose. Depois a gente vai, para criança, a gente mede de acordo com o peso e a altura, tá? É 75 gramas por quilo, tá? Na criança. No adulto é 75 gramas. Aí a gente vai fazer a coleta em 30 minutos, 60 minutos, após 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos e 180 minutos. E no final, a gente vai ter o resultado e vai gerar uma curva, tá? Desses resultados aqui. E agora eu vou dar um exemplo de curva normal, vou mostrar os valores de referência e vou mostrar uma curva moderada e uma curva alterada. Bom, então vamos fazer aqui a curva glicêmica. Olha, eu vou dar aqui então um exemplo, né, de uma curva normal. Para vocês entenderem melhor. Um exemplo de curva normal e os valores de referência. Então, a coleta após 30 minutos, após 60 minutos, após 120 minutos, após 180 minutos. Exemplo de curva normal. Então, a gente fez a glicemia de jejum, vamos supor que a jejum deu 75 miligramas por dl. Normal, né? Aí eu administrei a glicose, depois que eu administrei a glicose, 75 gramas por 100 ml, eu vou e colho o sangue, marco 30 minutos, depois que eu administrei, paro para o paciente, vai ficar em repouso, deitado na maca ou numa cadeira bem confortável, e eu vou colher após 30 minutos. Aí, na curva normal, um exemplo, eu dosei a glicose, deu 90 miligramas por decilitro. Após 60 minutos, depois que eu administrei a glicose, eu vou e colho novamente. Então, colhi após 30 minutos, marco mais 30 minutos depois da coleta e colho de novo, deu 60 minutos, né? Aí, ela vai ter um pico, tá? Ela já vai para 140
miligramas por decilitro. Por quê? O pico da curva é após 60 minutos da administração da glicose. É o pico da curva. Então, ele já vai subir para 140. Após 120 minutos, quer dizer, não, após 90 minutos, depois de mais meia hora, aqui tem 120 e após 180, tá? Então, após 90 minutos, passou mais meia hora, quer dizer, depois de 1h30 da administração da glicose, eu vou ter uma queda desse pico. Ele vai diminuir 20 miligramas, tá? Vai para 120. Depois de mais 30 minutos, quer dizer, depois de 2 horas após a administração, isso aqui é 1 hora, né? 2 horas após a administração, eu já vou ter uma queda de mais 20 miligramas, então vai para 100 miligramas. E depois de mais 1 hora, quer dizer, aqui já está depois de 3 horas, né? Dando 180 minutos, eu já vou ter uma redução para 85. Uma queda. Tá? Então, essa é a curva normal. Os valores de referência para a curva normal, após 30 minutos, é até 115 miligramas por dl. Após 60 minutos, é até 160 miligramas por dl. E após 120 minutos, vai ser até 140 miligramas por dl. Estando acima desses valores, já é uma curva alterada. Pode estar moderadamente alterada, pode estar muito alterada. Em criança, qualquer um dos valores que der em criança, que der acima de 200, já é considerado diabético, tá? Agora, em adulto, se tiver maior que 200, em 120 minutos, no minuto 120 minutos, após 2 horas, né? Após 2 horas, é considerado diabético. Tem médico que pede a curva de 2 horas, que é a que a gente administra. A gente colhe a glicemia em jejum, administra 75 gramas de dextrose, né? Dissolvida em 100 ml de água, dá para o paciente e após 2 horas, marca 2 horas direto e a gente colhe e a gente dosa a glicemia, tá? 2 horas após a administração. Tem médico que pede essa curva de 2 horas, tá? Que ela é realizada assim. Mas a curva normal, ela é de 3 horas, então ela é colhida primeiro em 30 minutos, depois em 1 hora, depois 1h30, depois 2 horas, depois 3 horas, tá? Com o paciente em repouso. Então, a curva, agora eu vou apagar porque eu vou fazer a curva, tá? O exemplo de curva normal, moderada e alterada. Então, aqui eu tenho tempo em minutos, né? 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos. E aqui eu tenho as dosagens. Eu tenho os valores de glicose, né? Os valores
da glicose dosada, que é a glicemia. Então, 50, 100. Geralmente o programa do computador, quando você lança os valores, ele já faz a curva e solta para você no resultado. 150, 200, 250. Então, uma curva normal, né? 30 minutos eu tive 90, 90 vai estar aqui. Em 60 minutos eu tive 140, vai estar mais ou menos aqui. Em 90 minutos eu tive 120, quer dizer que deu uma queda, então foi aqui, né? 90 minutos, que é o pico. Não, 90 minutos eu já tive um pico. O pico é em 60 minutos, né? 60 minutos é o pico de toda a curva glicêmica, tá? Aí em 90 minutos, depois em 120 já foi para 100. Já baixou mais um pouco. Depois em 180 já baixou para 85. Então, uma curva normal, um exemplo de curva normal, estaria mais ou menos assim. O exemplo de uma curva moderada. Então, eu teria um valor em 30 minutos de mais ou menos 100. Tá? Em 60 minutos, eu já teria acima eu já teria uns 160, mais ou menos, que é o pico, que é o máximo, tá no limite, tá? Da curva moderada já foi para 160, tá no limite. Então, já considero já uma curva moderada. Depois, em 90 minutos, já tem uma quedinha aqui para de 160, pode ter ido para 140, mais ou menos. Nessa quedinha. Depois eu tenho mais uma quedinha para 120, por aí. E depois, mais uma quedinha aqui para cerca de 90, mais ou menos. Tá? Essa seria a curva moderada. Está no limite máximo, né? Atingiu o seu pico 160 mg por dl. É uma curva moderada, que a gente já pode ficar atento. E tem a curva alterada. Então, seria, por exemplo, um valor inicial de já 140, tá? Nos 30 minutos. 150. Depois, um pico de acima de 200. Depois, uma queda, né, de mais ou menos 20. Depois de passar 1h30, vai ter uma quedinha de mais ou menos 20, vai para 180, mais ou menos. Depois, às 2 horas, tá? Mais uma queda para 160. E depois, aos 180, dá mais uma queda para 140. Então, essa daqui, ó, ela já é uma curva alterada. Tá? Então, exemplo de curva alterada, moderada, normal. Tá? Outro analito presente na função, na função na prova funcional do diabetes, para detecção do diabetes, é a hemoglobina glicosilada. Então, aqui eu vou falar rapidamente da hemoglobina glicosilada, que a gente já está com 1 hora de aula, né? Hemoglobina glicosilada. Bom, a hemoglobina glicosilada,
ela vai medir a quantidade de glicose no período de 4 semanas atrás, tá? Então, eu vou colocar aqui. Ela vai indicar a glicemia média das 4 semanas anteriores. Então, a hemoglobina glicosilada, ela indica a glicemia média das 4 semanas anteriores. Das 4 semanas anteriores. Então, como que é o valor de referência dela? É 6,2 a 8,2%, é dado em porcentagem. Então, a gente colhe o sangue total do paciente, colhido. Sangue total é quando a gente colhe com o anticoagulante próprio aqui é o EDTA, tá? Aí a gente homogeneiza, né? E a gente vai detectar a glicose contida nas hemácias. E a técnica que a gente usa é a cromatografia de troca iônica, tá? Ela vai ter uma reação também enzimática que vai gerar cor, mas antes eu tenho que passar pela técnica de cromatografia de troca iônica. Então, eu vou ter, vai vir no kit uma resina catiônica, ou seja, que atrai cátions. Então, ela vai estar marcada com carga negativa. Eu vou ter uma solução tampão, que vai vir no kit, para garantir o pH, né, que o pH esteja 6, porque as reações enzimáticas, elas ocorrem em pH constante, então, essa resina, aí eu vou preparar um hemolizado, para eu separar a hemoglobina A1 do sangue total do paciente, tá? Então, eu vou preparar um hemolizado, vai ser o sangue total do paciente, mais o hemolizante que vai estar no kit. Esse hemolizante, ele vai conter cianeto de potássio e ácido bórico, tá? Esse hemolizante. Então, cianeto de potássio mais ácido bórico vai estar contido nesse hemolizante que eu vou misturar com o sangue do paciente, tá? E depois, primeiro eu vou pegar a resina, vou jogar o tampão na resina, tá? Para certificar o meu pH, né? Para aferir, colocar o pH constante da resina, né? E depois eu vou colocar o hemolizante que eu preparei com o sangue total, mais com o reagente que vai vir no kit, que é o ácido bórico mais o cianeto de potássio. Então, ele vai hemolizar a hemoglobina para que nela seja contida apenas a hemoglobina A1, tá? E aí eu vou jogar esse hemolizado aqui na resina, tá? A hemoglobina A1, ela tem carga negativa, então ela vai ser eluída, ela vai sair no elulato. E as que tiverem carga positiva vão ficar grudadinhas na resina, tá? Aí depois eu vou preparar uma outra hemoglobina total, um outro hemolizado, que vai ser hemoglobina total, e eu vou ter a hemoglobina A1, que é a que passou pela resina, tá? E eu vou ter uma outra, eu vou pegar uma parte do soro, do sangue total do paciente, e misturar com água, eu vou ter hemoglobina total. A água vai lisar as hemácias, né? Vai lisar as hemácias para liberar a hemoglobina total. E aí eu vou medir esse hemolizado espectrofotonicamente, sem ação de enzima, tá? Eu vou medir, porque a reação aqui, ela não é enzimática, ela é cromatografia troquiônica, mas depois eu vou ter uma reação colorimétrica.
porque eu vou ter 2 hemolizados com cores, né? E que vão ser medidos espectrofotonicamente. Aí eu vou medir a absorvância do hemolizado contendo a hemoglobina total e a absorvância do hemolizado contendo a hemoglobina A1, feito com o hemolizante que vem no kit. Aí eu vou só diminuir hemoglobina total menos a absorvância da hemoglobina A1. Eu vou ter a hemoglobina A, desculpa. Porque aí eu vou ter a hemoglobina A1. Tá? Porque aqui eu ainda não tenho A1, ainda vou ter que separar, né? Através da subtração da hemoglobina total com a hemoglobina A, eu vou ter a hemoglobina A1, que é a hemoglobina glicosilada. Tá? Então vamos fechar essa aula de hoje e a gente viu a prova funcional para o diagnóstico do diabetes mellitus. Tá? A gente viu a glicemia de jejum, a curva glicêmica e a hemoglobina glicosilada. Tem a dosagem de insulina também, ela em quantidades diminutas. O nosso laboratório não realiza, ele é pouco pedido pelos médicos. As principais exames pedidos é a glicemia de jejum, curva glicêmica e hemoglobina glicosilada para monitoramento do diabetes. Tá? Então, obrigada por vocês, obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tá? Um abraço.